Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo do discipulado na Carta de Efésios. Essa é a parte 3 do nosso estudo. Você que está conectado com a gente pelo YouTube, pela televisão. Nós também temos ouvintes do rádio participando aqui desse estudo da Palavra de Deus. Você é muito bem-vindo. Nós vamos ter aqui um tempo precioso na Palavra de Deus, estudando esse livro maravilhoso da Bíblia, o livro de Efésios. Bom, nós estamos aqui, se você perdeu a primeira parte desse estudo, você pode estar acessando o YouTube da Primeira Igreja Batista de Curitiba e pegando a parte 1, a parte 2 desse estudo. Tenho certeza que vai edificar a sua vida, mas nós prosseguimos adiante aqui e hoje é tempo de olharmos para o capítulo 4 do livro de Efésios. Eu propus uma divisão aqui do livro de Efésios. Nós estamos baseando esse estudo na segunda parte do livro de Efésios, que começa ali a gente começou, na verdade, com a oração no final do capítulo 3 do livro de Efésios, Efésios capítulo 3, aquela oração que resume muito bem o coração do apóstolo Paulo, o espírito dessa carta, nos incentivando a sermos discípulos que vivem pelo poder do Espírito, no amor de Cristo e para a glória de Deus. E começando no capítulo 4, nós começamos uma parte do livro de Efésios que é muito prática. E essa parte, do capítulo 4 ao capítulo 6, ela vai ser dividida em 4 partes. Eu estou propondo 4 partes, dividindo esses 3 capítulos. A primeira parte, que nós estudamos na parte 2 dessa série, é Viva em unidade. Essa é a tônica, essa é a ênfase desse trecho da Palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 1 ao versículo 16. Viva em unidade. Segunda parte, que é a parte que nós estudamos hoje, a ênfase é viva em pureza. Capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, versículo 17. A terceira parte, nós vamos estudar na sequência, viva em harmonia, do capítulo 5, versículo 18, até o capítulo 6, verso 9. E por último, viva em vitória, capítulo 6, versículo 10 ao versículo 24. Então essa é a divisão que eu proponho para que você estude junto comigo a palavra de Deus. Lembrando que essas sessões, essas ênfases aqui nessa parte do livro, elas são acompanhadas com esse verbo traduzido no português como viver. Viva em unidade, viva de uma forma digna do chamado que você recebeu por estar em Cristo Jesus, como começa lá o capítulo 4 do livro de Efésios. Agora nós vamos ver uma exortação do apóstolo Paulo para que não vivamos como vivem os gentios. Nós vamos entender o que isso significa, como isso se aplica para o discipulado cristão, como nós podemos nos apropriar desse conhecimento. E cada uma dessas etapas, dessas fases, ela vai começar com um imperativo, ou com uma tônica, ou vai ter uma ênfase especial em uma dessas áreas que nós estamos abordando aqui. Eu gosto de pensar nesse verbo viver, no verbo que vem do grego, também no mesmo sentido que também é traduzido para o inglês, muitas vezes como o verbo andar, walk. E também essa ideia do andar nós exploramos na última sessão que nós tivemos, falando sobre essa caminhada da vida cristã, como o andar ele remete para nós essa caminhada pelo caminho estreito. Hoje eu quero te convidar a pensar sobre o que significa viver em pureza e o que significa isso para a nossa vida cristã. Bom, uma coisa que eu quero chamar a tua atenção é que se nós queremos viver em pureza, se nós queremos andar em pureza, o primeiro campo de batalha que nós vamos precisar lutar é o campo da mente. A batalha na mente será fundamental você vencer se você quer viver em pureza na vida cristã. E esse é um imperativo, é uma necessidade de você viver em pureza a sua vida com Deus. Então, olha o que diz Efésios 4, do 17 ao 19, texto que nós vamos começar a refletir no nosso estudo bíblico desse tempo aqui juntos. Então, se você está com a sua Bíblia,
Abre lá no livro de Efésios, capítulo 4, acompanhe comigo a leitura e vamos nos deleitar naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Versículo 17 diz: Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Você percebe a ênfase aqui do apóstolo Paulo falando sobre essa entrega das pessoas que vivem desagradando a Deus, que não vivem como seguidores de Jesus, vivem como gentios, e elas entregam os seus pensamentos, elas entregam-se aos desejos vergonhosos da carne humana. E essa é a exortação do apóstolo Paulo: não siga no mesmo caminho. Batalhe na sua mente, não entregue a sua mente a essa luta, né? Nessa luta aos desejos da sua carne. Eu quero trazer à sua memória alguns textos bíblicos muito importantes nessa batalha da mente, para que a gente possa seguir essa exortação do apóstolo Paulo. Primeiro texto que me vem à mente é Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Se o seu discípulo, a pessoa que você está discipulando, ou você mesmo como discípulo de Jesus, encontra-se em um momento onde os seus pensamentos estão perturbados, onde você tem tido dificuldade de focar nos seus pensamentos em coisas boas, tem tido ansiedade, sofrido com depressão, esses textos da palavra de Deus podem te ajudar muito. Meditar nesses textos da palavra de Deus podem te ajudar a se livrar desses aprisionamentos da mente, né? Dos pensamentos. E você precisa vencer essas lutas munido pela graça de Deus, munido pela palavra de Deus. Então, olha só, Filipenses 4:8 diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Olha o conselho do apóstolo Paulo: pense em coisas boas. Pense, deixe que isso ocupe o teu pensamento e não dê espaço ao diabo no seu pensamento. Não deixe que você fique com a mente vazia. Preencha a sua mente com coisas boas, preencha a sua mente com a palavra de Deus. Eu não posso deixar de notar o versículo seguinte aqui de Filipenses 4, o versículo 9, é um versículo excelente para o discipulado. Olha só o exemplo do apóstolo Paulo aqui, dizendo o seguinte: olha, o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Isso é uma lição incrível aqui para o discipulado, aproveitando que nós viemos parar aqui nesse texto, que o discipulado ele consiste também em você modelar para o seu discípulo, modelar para a pessoa que você quer inspirar com a palavra de Deus, aquilo que você quer que a pessoa ponha em prática. Então, existe essa questão do ver, de usar todos os sentidos, né? Não só o conhecimento cognitivo, mas você ajudar a pessoa a visualizar aquilo que você está querendo ensinar, você verbalizar, você ajudar a pessoa a ter um modelo de como praticar aquilo, né? Seja o perdão, seja a oração, seja a leitura da Bíblia, seja servir ao próximo, seja aqui como batalhar as batalhas da mente. Então, é importante você articular com seus discípulos. Como é que você vence isso? Quando você encara fortalezas na sua mente, como que você encara isso? Qual é a tua postura? Quais são as coisas que você muda na sua rotina? O que você faz? Como que você lida com essas pressões que todos nós vivemos? Todos nós lidamos com batalhas no pensamento. Não é algo exclusivo de uma só pessoa. E olha, nesse sentido, o texto de 2 Coríntios 10, 4 e 5, ele também vai nos mostrar como que a gente pode batalhar
essa batalha usando as armas do Espírito. Esse texto diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Quando eu encontro um discípulo meu que está batalhando na sua mente, nos seus pensamentos, e aquela pessoa está com dificuldade de discernir se aqueles pensamentos vêm de Deus, se aqueles pensamentos vêm dela mesmo, se aqueles pensamentos vêm do diabo, eu normalmente faço essa pessoa olhar esse texto da Bíblia e pensar assim: olha, você já levou esse pensamento cativo a Deus? Você já pegou esse pensamento que está na sua mente, né? Colocou, apresentou ele diante de Jesus e em oração, em espírito de reverência, você já fez a pergunta para Jesus: Jesus, é o Senhor quem pensa isso de mim? É o Senhor quem está falando isso para mim? Normalmente, quando a pessoa faz isso, né, quando ela na prática coloca num espírito de oração e pergunta se aquele pensamento vem da parte de Deus, ela já tem boa parte daquela resposta. Se aquele pensamento vem dela mesmo, se aquele pensamento vem do diabo como uma seta inflamada, ou se aquele pensamento vem de Deus. E isso ajuda a pessoa a processar, né, como que ela deve responder àquele pensamento. O que ela deve fazer? Bom, se vem de Deus, você precisa acatar e mudar você mesmo. Se vem de você, você precisa balancear se aquilo é algo que Deus também pensa de você ou não, se é só uma questão sua, uma crise que você está passando. E você sabe que se vem do diabo, você pode descartar. Então, esse texto da palavra de Deus, ele me ajuda nessa batalha da mente. Pode te ajudar também se você está passando por batalhas na sua mente. 1 Pedro 5, 6 a 10 é um outro texto que eu gosto de usar quando eu vejo que pessoas estão lutando com a sua mente, né? Tudo isso nesse contexto de Efésios 4, que a gente está falando aqui de não viver como os gentios vivem, se entregando, né, a sua carne e lutando nessa batalha grande da mente. Nós já vamos voltar ali para o livro de Efésios. Eu quero te mostrar mais esse texto da palavra de Deus que nos ajuda a entender essa batalha da mente e como lutar essa batalha da mente, como vencê-la, como viver firmado na sua nova identidade em Jesus. 1 Pedro 5, 6 a 10 vai dizer assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo os aperfeiçoará, firmar. Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Eu gosto tanto desse texto da palavra de Deus, tantas lições aqui, que a gente precisa de uma aula só para falar sobre ele. Mas, rapidamente, falando sobre essa batalha da mente, um dos desafios, uma das coisas que o inimigo faz é tentar nos encurralar, que a gente se sinta sozinho, que a gente se sinta isolado. Aqui, como diz, né, um leão que tenta dragar as suas presas, a sua presa. E a palavra Bíblia, né, resistam, fiquem firmes na fé, sabendo que os seus irmãos ao redor do mundo estão passando pelas mesmas aflições. Então, você pode se identificar com pessoas que estão passando pelas mesmas necessidades, pelas mesmas lutas que você está passando. E o versículo 10 é um versículo de esperança, que nos ajuda a perceber que no momento, numa situação momentânea, nós vamos passar por sofrimentos e dificuldades, mas que nós podemos, por essa resistência na fé, por essa busca pela vontade de Deus, nós podemos vencer e Deus nos dará a vitória. Então aqui estão algumas armas que você pode usar nessa batalha da mente, para que você não viva como vivem os gentios. E olha, por que viver em pureza? É uma pergunta que fazemos diante desse texto, né? E olhando para o livro de Efésios, como Paulo estruturou,
os primeiros 3 capítulos, eles são grande tesouro da nossa teologia, né? Da ortodoxia, da forma certa de crer. Então, nós temos muitas bases teológicas nos primeiros 3 capítulos. E os 3 últimos capítulos, eles vão ser tesouros da ortopraxia, né? Da forma certa de praticar a fé. E as duas coisas se conciliam. Quando Paulo ele usa aqui portanto, ele usa um advérbio ali para contrastar o tempo, ele também pode estar se referindo àquilo que ele já se escreveu previamente nos outros capítulos. Achei interessante aqui essa observação de um dos comentaristas bíblicos, dizendo que esse, portanto, não vivam como os gentios vivem. Paulo pode estar se referindo àquilo que ele falou para a igreja de Éfeso no capítulo 2. Né? Não estamos mais mortos espiritualmente, estamos vivos pelo poder e graça de Deus. Portanto, vivam em pureza. Não se dediquem mais aos pensamentos vergonhosos, não se dediquem mais a viverem naquele antigo estilo de vida que você vivia quando você estava afastado de Deus. Você precisa viver em pureza, porque aquele Deus que te ressuscitou dentre os mortos em Cristo Jesus, Ele tem um novo plano para você. Ele tem um novo estilo de vida. E não combina mais o estilo de vida que você tinha antes. Portanto, viva em pureza. Olha só o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Uma outra forma de abordar esse texto de Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 19, e que vai ter correlação com os versículos seguintes que nós vamos estudar ainda hoje, não imite o jeitão do mundo. Quando Paulo está falando aqui, resumindo, né, esses primeiros versículos ali do 17 a 19, Paulo está dizendo, olha, não ande como todo mundo anda. Né? Você precisa pensar de forma diferente, e aqui a gente já leu um texto de referência sobre essa questão aqui, que é Filipenses 4:8. Você precisa agir de forma diferente. Um texto de referência aqui para isso é 1 João 2:6, que diz, né, aquele que quer seguir a Jesus deve andar como ele andou. Né? Você precisa ter um vocabulário diferente. A forma de falar, a forma de se expressar, a forma de se comunicar com pessoas precisa ser diferenciada. E Paulo está dizendo aqui, olha, não vive como as pessoas vivem. Né? Não imite o jeitão do mundo, nem no seu pensar, nem no seu agir, nem no seu falar. Então fica com essa lição guardada aqui, porque viver em pureza significa viver diferente do jeitão do mundo, diferente da forma que as pessoas vivem ao seu redor. E como é que a Bíblia vai nos ajudar a viver isso? Versículo 20 ao versículo 24, ele vai nos mostrar o que está acontecendo dentro de nós para que isso seja possível. Não é algo que eu e você conseguimos fazer por força nossa. É uma operação milagrosa do Espírito Santo de Deus em cooperação conosco naquilo que tange a nossa vontade, a nossa busca por pureza. Mas o efetivar disso é a ação graciosa do Espírito de Deus na nossa vida. Olha só, Efésios 4, do 20 ao 24, como que isso acontece dentro de nós? Paulo está dizendo assim, olha, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Vocês percebem essa metanoia, essa transformação, essa metamorfose acontecendo aqui na minha vida e na sua vida, quando nós decidimos viver com Jesus? Algumas coisas que eu destaco aqui desses versículos, aplicando aqui para o discipulado, é que o discipulado, ser um discípulo de Jesus, é ter a mente e o coração transformados. E isso vai redundar na transformação das nossas ações.
Mas a primeira coisa, Deus quer transformar a sua mente, Deus quer transformar o seu coração. E é interessante que o versículo 20, ele traz um tom muito pessoal do relacionamento nosso com Jesus. Paulo, ele dá essa conotação de como que esse relacionamento transcendente, ele te transforma. Por isso que o discipulado, ele acontece em duas dimensões. Isso é algo sempre importante de você entender. Que o discipulado, ele acontece na dimensão vertical, enquanto você está sendo discipulado pelo próprio Jesus, na caminhada com Ele, pelo Espírito Santo de Deus, que te ensina, que te exorta, que te corrige, que te anima, e Ele está caminhando com você nesse processo. E nós temos o discipulado horizontal, que são aquele que um irmão em Cristo ajuda o outro irmão em Cristo a crescer. Isso por toda a vida cristã. Agora Paulo, ele está se referindo a esse discipulado vertical, aquilo que você aprendeu com Jesus, aquilo que você observou no seu relacionamento com Jesus, o exemplo de Jesus, aquilo que você sabe sobre Jesus. Se você está vivendo como um gentio, é isso que Paulo está falando, você não aprendeu dessa forma do nosso mestre de viver. Então, siga o exemplo de Jesus. Uma segunda questão que ele fala aqui é dessa transformação que acontece dentro de nós, que nós possamos deixar o velho homem de lado, que possamos deixar a velha natureza de lado, que possamos deixar a velha forma de pensar, a velha forma de sentir, no sentido de aquilo que você tinha uma afeição, aquilo que você tinha um apego, e agora você tem uma nova forma de viver a vida, nova forma de pensar, nova forma de se apegar às coisas, um novo padrão, um novo modelo que vai te inspirar a uma nova postura de vida. E olha só que interessante, que não é algo que acontece uma vez só. Ele está falando aqui de uma renovação constante da nossa alma e da nossa mente. Constantemente, o nosso coração e a nossa mente precisam ser renovados. Todos os dias, todos os momentos. Às vezes você vai vendo que na sua caminhada cristã, você já teve a sua mente, seu coração renovado no seu encontro com Jesus, mas você vai pegando uma trilha, um atalho que vai te levando para longe dos caminhos de Deus, algo que está sendo perigoso, danoso para o seu relacionamento com Deus, para o seu relacionamento com a igreja. E é momento, meu irmão, naquela hora, de você parar e experimentar a renovação da sua mente, a renovação do seu coração. E que isso te leve a uma transformação ainda maior no poder de Jesus. Essa renovação é constante na vida do cristão. Eu gosto aqui um livro que o nosso pastor escreveu, o pastor Pascoal Peragini, Orações que Deus gostaria de ouvir. E ali ele propõe 5 orações que devem ser a tônica desse processo de transformação na nossa vida, esse processo de discipulado contínuo que Jesus está fazendo conosco. E o pastor Pascoal, ele propõe essas orações: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, encha-me e usa-me. 5 orações que você pode usar no seu tempo de devoção para que você busque essa transformação constante. Quantas vezes nós vemos que o nosso relacionamento com Deus não está fluindo, algo não está legal. Mas a gente não sabe o que é, a gente não sabe o que entrou o que entrou no meio desse relacionamento entre eu e Deus. E você precisa orar isso. Deus, sonda o meu coração. Ajuda-me a perceber o que está errado, o que eu preciso mudar. E aí, quando Deus te sonda, Ele precisa te quebrantar. Ele precisa te mostrar o que está acontecendo, que a comunhão sua com Ele ou com as pessoas está interrompida. E aí você precisa esse quebrantamento, esse arrependimento, essa contrição, essa busca por mudança. Quando você está aberto para mudança, quando você está arrependido, aí sim Deus pode te transformar, depois Ele vai te encher e Ele vai te usar novamente. Então essa é uma oração muito especial para esse momento, para essa questão que nós estamos conversando aqui: viver em pureza, ter a mente renovada, não viver como vivem as pessoas desse mundo, viver como um seguidor de Jesus nessa terra, seguindo o exemplo de Jesus, sendo um discípulo de Jesus nessa terra. E você precisa trocar o velho pelo novo. Nunca se esqueça disso. Se você
quer tirar um hábito da sua vida, se você precisa mudar um conceito, uma forma de ver uma situação, lembre que você tem que trocar o velho pelo novo. Não é saudável, não é indicável você tirar algo e não substituir por nada. Porque a grande tendência é que aquilo que você tirou, ele vai voltar para aquele lugar. Você vai voltar a fazer aquilo que você fazia antes, porque você não substituiu por nada. Então, lembre que a Bíblia ela vai usar esse como um dos princípios da transformação. Você vê isso aqui no livro de Efésios, você vê isso, por exemplo, também em Colossenses, no capítulo 3, falando desse, tire as coisas que pertencem à natureza da carne, cobiça, a maledicência, a concupiscência, e coloque as coisas do Espírito, compaixão, paciência, perdão, amor. Então lembre de matar a antiga natureza e dar vida à nova natureza, dar espaço para a nova natureza. Existem dois movimentos aqui, o de trocar o velho pelo novo. Se Deus te orientou a você deixar de fazer uma coisa que você fazia antes, e agora, Deus? O que eu preciso começar a praticar na minha vida? Qual é o novo padrão do seu reino para isso que eu fazia antes? Então, Paulo agora ele vai começar na carta com vários conselhos práticos do que significa essa vida de pureza, o que significa essa vida de transformação. Antes, deixa eu ressaltar para você alguns comentários interessantes que achei nessa interação aqui com os comentaristas bíblicos. O que significa esse aprender de Cristo que nós vemos lá no versículo 20? Aprender de Cristo, segundo John Stott, é compreender a nova criação que ele tornou possível e a vida inteiramente nova que dela resulta. É nada menos do que tirar nossa humanidade antiga como uma roupa podre e vestir roupas limpas que a nova humanidade recriou à imagem de Deus. Então, você vê como Deus ele vai transformar você a essa nova humanidade que Ele está criando dentro de mim e de você, pelo poder dEle, pela graça dEle. Estava lendo hoje pela manhã um teólogo batista chamado William Carey Taylor, e achei muito interessante o que ele falava sobre o pecado, como tanto o pecado quanto a salvação começam na mente. Olha só, ele diz assim, o pecado aparece na imaginação primeiramente, reside no pensamento, concretiza-se depois na maldade. Assim será, igualmente, o remédio. A salvação começa no arrependimento, mudança da mente, nova mentalidade, energia e graça do Espírito Santo no ser pensante responsável. Então, olha só como é interessante, como o campo da mente é uma luta que Deus, o Espírito Santo de Deus, precisa te ensinar a batalhar. Se você está perdendo as lutas da sua mente, você provavelmente não está conseguindo mudar os seus hábitos, não está conseguindo mudar os seus comportamentos. Porque a batalha da mente ela é uma batalha-chave para que você vença e para que você vença nas coisas do Espírito. Então, se você está com dificuldade de viver a verdade de Deus, de aplicar as verdades de Deus, fica uma dica para o seu discípulo. Concentre-se em batalhar a batalha da mente, onde as coisas nascem, onde os pensamentos nascem e onde você pode ser fortalecido pela palavra de Deus. Encha a sua mente com a palavra de Deus. E você vai ver isso se transbordando para os seus valores, isso se transbordando para as suas atitudes. Amém? Fica aí a dica para você. E eu quero avançar aqui, agora olhando o versículo 25 ao versículo 32. Abre lá comigo, Efésios 4, 25 a 32. Eu quero agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando, seja pelo YouTube, pela televisão, seja aqueles que estão nos acompanhando pelo rádio. Espero que essa aula esteja sendo proveitosa para você, te fazendo crescer e te desafiando. Olha só, esses textos da palavra de Deus vão nos desafiar aqui no final do capítulo 4. Versículo 25 até o final do capítulo 4. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo.
Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Então, quantos conselhos ricos! Eu te sugiro, se você tem uma roda aí, pode fazer uma roda com a sua família, de refletir em aspectos práticos do discipulado, ou se você vai fazer um discipulado essa semana com alguém, vai caminhar com alguém, explicar, quem sabe aqui está uma lista ótima de você passar com o seu discípulo para que ele veja se os efeitos da mensagem do Evangelho já estão começando a transformar a vida dele. Tem tantas coisas práticas aqui que o apóstolo Paulo fala, né, aplicando isso que ele tem trazido como raciocínio. Olha, se a palavra de Deus está em você, você não está pensando mais como gentil, você agora está pensando como Jesus pensaria, você está sendo transformado nas suas emoções, nos seus pensamentos. Olha só o resultado dessa transformação. Olha o que precisa resultar na sua vida, toda essa transformação. Então, ele vai dizendo coisas bem práticas aqui. Ele vai falando, olha, você precisa trocar a mentira pela verdade. Se você tem um discípulo que ele tem um mau hábito da mentira, essa é uma coisa que você tem que enfatizar com ele. A importância de andar na verdade, de andar na luz. Um dos temas aqui desse trecho é essa questão de andar na luz. E quando nós decidimos andar em mentira, isso não significa representar a Deus, isso não significa andar na verdade do Evangelho. Estava vendo, na verdade, um filme que me trouxe uma reflexão nesse sentido. Foi um filme até que ganhou o Oscar desse ano. O nome do filme é O Parasita. E o gênero não me agrada, é uma comédia meio... como é que eu vou descrever? Uma comédia obscura, né? Bem um sarcasmo, bem quase chegando ali ao suspense, ao terror. Não me agrada muito esse estilo, mas a reflexão em cima do filme foi muito interessante sobre a nossa sociedade, né? Não querendo dar nenhum spoiler para você talvez assista esse filme, mas gira em torno dessas pequenas concessões com questões de mentira, com questões de você cometer pequenos crimes, né? E que, como isso, numa agravante ali que só possível representar no cinema, isso foi tomando um vulto muito grande. E a gente percebe que, na verdade, o verdadeiro parasita na nossa vida é o pecado. Por isso que Jesus, ele veio combater o pecado. A luta de Jesus não era contra a carne, contra sangue. A luta de Jesus não era contra os impérios, contra o Império Romano, ou qualquer um que seja. A luta real que Jesus veio travar nessa terra foi a luta contra o pecado, que nos escraviza e nos mata. E Jesus veio nos trazer essa graça de Deus, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos 6:23. E assim essa missão de Jesus, tirando esse parasita que nos rouba a vida, que é o pecado. Portanto, a verdade é um parasitazinho que vai se alimentando e cada vez ele tem que crescer, porque cada vez que a gente dá uma concessão à mentira, para a gente manter aquela mentira, a gente tem que alimentar com outra mentira. Você sabe muito bem disso. Mentira tem perna curtas e vários outros ditados que nós temos na nossa cultura sobre isso. Portanto, troque a mentira pela verdade. Olha só a forma que Paulo acentua aqui esse texto também, falando, olha, não pequem ao irar-se. A ira não é um pecado em si. A Bíblia ela vai representar Deus algumas vezes falando que Deus estava irado. Existe a ira justificada. A ira é uma emoção humana. Agora, como você lida com a ira é pecado. Homens que estão me ouvindo, nós temos grande dificuldade com ira.
A gente às vezes se ira por questões justas e às vezes nós nos iramos por caprichos, por questões injustas, por orgulho. E essa ira por motivos que não são justificáveis, essa é uma ira pecaminosa. Ou permanecer irado, que é a ênfase que o apóstolo Paulo fala, né? Irai-vos, mas não pequeis. Não deem ao espaço, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira, não deem espaço ao diabo. Olha, uma dicasinha para casal aqui, preciosa. Eu e minha esposa, a gente combinou que a gente não vai dormir brigado. A gente não dorme sem discutir algo que ficou pendente durante o dia. E sabe uma coisa que a gente fez para que a gente não quebre esse nosso pacto? Eu vou falar mais sobre isso na semana que vem, né? Já fica um gostinho aqui da semana que vem, da próxima sessão. Que eu e minha esposa, eu e Sheila, nós colocamos a oração no final do dia como um momento de comunhão no Espírito. Porque eu não consigo ter comunhão com a minha esposa no Espírito se eu estou brigado com ela, se eu estou chateado com ela. Então, antes de orarmos, nós precisamos nos acertar. E assim, eu não lembro de um dia ter dormido brigado com a minha esposa, por termos esse princípio da palavra de Deus na nossa casa e por procurarmos obedecer esse princípio da palavra de Deus. Olha só, outra coisa que o texto vai dizendo, né? Troque a ganância por generosidade. Aqui a Bíblia vai falar de quem roubar, parar de roubar para dar para as pessoas. Você pensa talvez, poxa, mas eu nunca roubei. Então, esse texto não se aplica para mim. Mas se você olha para o princípio atrás, né? Troque a ganância pela generosidade. Aí sim, esse texto pode se aplicar a você. Porque ganância todos nós temos, todos nós lutamos contra desejar coisas, possuir coisas que nós não temos. E aí a Bíblia vai dizer, olha, troca esse desejo de você possuir, troque esse desejo por mais, por um desejo de abençoar pessoas, de dar mais, ao invés de receber mais, de dar mais, né? Troca a ganância pela generosidade, troque o egocentrismo pelo coletivismo. Olha só como isso é forte para a nossa cultura. E ele está falando, pense no outro, trabalhe para doar, para se dedicar ao outro. E aqui tem valores preciosos da palavra de Deus. Outro conselho que ele vai dar, né? Troque palavras que amaldiçoam por palavras que abençoam. Sabe, uma época eu trabalhava com um grupo de cristãos, né? Sempre trabalhando na igreja. E um desses momentos eu estava trabalhando com um grupo que eu percebia que eles sempre falavam, sempre nas conversas, quando eram conversas de equipe, as conversas elas não eram 100% edificantes. Eram conversas, às vezes, criticando alguém, às vezes falando uma piadinha que não era legal, que não era boa. E esse texto da palavra de Deus sempre vinha na minha mente. E às vezes eu falava, não, olha, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Versículo 29 do capítulo 4, né? Que saia da sua boca somente aquilo que serve para edificação. Que desafio, né, meus irmãos? Que desafio. E a gente pode ver como o Espírito Santo está nos transformando. A dica aqui, né? Não entristeçam o Espírito Santo. Vivem de uma forma que vocês possam sempre estar em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Aqui um princípio da palavra de Deus que você precisa sublinhar com o seu discípulo. Falar, olha, isso aqui é uma coisa que você não pode fazer na sua caminhada com Deus. Não entristeça o Espírito Santo. Procure sempre agradá-lo, procura sempre ouvi-lo, procura sempre honrá-lo. E ele termina colocando uma série de coisas que nós precisamos trocar, mudar. Ele vai falando, né? Troque qualquer tipo de amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, maldade. Troque isso pela bondade, pela compaixão, pelo perdão. No final aqui do capítulo 4. Ficam aqui dicas preciosas de você passar com o seu discípulo, de você mesmo. Parar com a palavra de Deus, reflita. Quais dessas marcas estão na sua vida? Quais dessas áreas você precisa crescer de forma prática? Quais dessas áreas você precisa amadurecer e precisa viver em pureza? Eu quero prosseguir aqui, nós temos ainda parte do capítulo 5 para estudarmos hoje. E olha, capítulo 5, esses 2 primeiros versículos do capítulo 5, pessoalmente é um dos meus versículos preferidos de toda a carta. Eu quero
mostrar para você aqui como do versículo 1 ao versículo 17, que é o trecho que nós vamos cobrir ainda hoje, né, nessa temática de viver em pureza, existem 3 alusões da forma que nós devemos andar, da forma que nós devemos viver, com verdades que estão enfatizadas no livro de 1 João. O livro de 1 João é um livro que eu tenho refletido, meditado nos últimos tempos, e é um livro com afirmações muito claras sobre quem Deus é. Por exemplo, 1 João diz que Deus é amor, no capítulo 4. E Efésios capítulo 5 está nos exortando a andar em amor, porque Deus é amor. Aqui você pode fazer esse paralelo entre a carta de 1 João, a definição de quem Deus é e a forma que nós devemos andar. Segunda coisa, 1 João vai definir no capítulo 1, versículo 5, que Deus é luz. Portanto, andemos como filhos da luz, assim como Efésios capítulo 5, versículo 3 a 14 coloca para nós. Precisamos andar na luz. E por último, Deus é a verdade. 1 João 5, 6. Portanto, andemos em sabedoria, na sabedoria da verdade. Efésios 5, 15 a 17. Vejam como essas 3 declarações de quem Deus é precisam nos impulsionar a vivermos em consistência com o caráter de Deus. E olha só, versículo 1 e 2 de capítulo 5. Como eu te disse, um dos meus favoritos. A Bíblia vai dizer assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Lembra daquele paralelo que eu fiz, falando que no começo aqui do nosso estudo de hoje, Paulo estava falando assim, olha, não imite o jeitão do mundo, não imite o jeitão dos gentios. Olha só aqui o contraste, porque Paulo ele está dizendo, né? Não imite o jeitão do mundo, imite o jeitão de Deus. Imite o ser divino, caminhe com ele e que ao observá-lo, ao se relacionar com ele, ao crescer nessa comunhão com Deus, você possa seguir esse exemplo. Você possa andar em amor, viver em amor, assim como Deus mostrou o seu amor por nós, exemplificado na vida e na morte de Jesus Cristo. Vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o seu Filho. Então, imitar o jeitão de Deus, ele me mostra esse fruto de um relacionamento vivo e contínuo. Observar a Deus, contemplar a Deus, ter esse relacionamento íntimo. A Bíblia ela nos chama, gente, para esse relacionamento íntimo. Esse relacionamento realmente de troca, de você sentir realmente Deus sendo um modelo. Por mais que Deus é espírito invisível, mas Ele está modelando para você, na palavra de Deus, no seu relacionamento, na forma que Ele fala com você, uma forma de ver o mundo, uma forma de imitá-lo, entregar-se por amor a Deus. Olha só que interessante também que Efésios 4:19 vai dizer que as pessoas que andam como gentios, elas se entregaram às depravações. Lembram? Que ele usa esse mesmo verbo, usa essa mesma expressão. E aqui, a tônica do capítulo 5 é entregue-se ao amor de Deus, ou entregue-se por amor a Deus. Olha, se você está caminhando com alguém, ou na sua caminhada como discípulo de Jesus, aqui está a tônica da sua vida. Você precisa entregar-se por amor a Deus. É a entrega da sua vida. É caminhar nessa caminhada de amor. É viver esse exemplo, tendo o Pai Celestial como o seu exemplo máximo de amor e andar em amor. Se tem algo que o mundo ao nosso redor precisa, irmãos, eles precisam ver pessoas que andem em amor. Precisam ver pessoas que vivam a exemplo desse amor divino. Isso é o que impacta a vida das pessoas. Isso é o que constrange as pessoas no amor de Deus. Quando elas veem pessoas que amam como Cristo as ama. Então, que você com os seus discípulos, que você com as pessoas ao seu redor, você possa pedir isso a Deus. Viver como Deus, viver esse exemplo do amor de Deus na sua própria vida. Precisamos caminhar, seguir aqui adiante. E eu quero ler com você o versículo 3 ao versículo 14, que a ênfase vai ser em viver como filhos da luz.
Olha só o versículo 3. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Olha aqui a ênfase. Agora no versículo 9. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Olha só, 1 João 1, 5 a 7 vai dizer a mesma questão aqui. Olha, a mensagem que Cristo nos confiou, que ouvimos de Jesus é essa: Deus é luz e dele não há sombra de trevas. Se nós estamos caminhando em comunhão com Deus, nós precisamos andar na luz. É isso que vai dizer também 1 João. E olha, isso quer dizer respeito a você não viver em imoralidade, você cuidar com o seu linguajar, você cuidar com as pessoas que você se associa, lembrando também de Salmos, capítulo 1 aqui, que diz para não sentarmos na roda dos escarnecedores, não andarmos no conselho do iníquo, né, mas sermos uma pessoa justa, vivermos de forma coerente com aquilo que nós cremos. Irmãos, seja um testemunho de Jesus nessa terra, seja um discípulo que segue, que anda na luz. Essa é a tônica aqui. Viva como um filho da luz. Eu gosto aqui das ênfases que os comentaristas bíblicos vão trazendo. Por que nós precisamos viver como filhos da luz? Olha, porque nós somos santos, assim como diz 1 Pedro, né? Sede santos, pois eu sou santo. Assim a palavra de Deus vai nos exortar. Porque nós somos filhos do rei. O versículo 5 e o versículo 6 vai dizer sobre essa filiação, né, ao rei Jesus. E como nós precisamos viver como filhos do rei. E versículo 7 ao versículo 14 vai trazer essa ênfase. Nós somos luz de Jesus. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, usou essa ilustração, falando: olha, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então, andem como essa verdade, né? Andem, vivam em pureza, e que isso seja resplandecente na sua vida. E por último, do versículo 15 até o versículo 17, ele vai trazer essa terceira tônica aqui do trecho bíblico. Versículo 15 ao versículo 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivam. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Bom, aqui tem conselhos preciosos da palavra de Deus sobre o que significa viver em pureza, viver com sabedoria. Use bem o seu tempo, use bem os seus recursos. Os dias são maus e nós precisamos ser muito cuidadosos, bons mordomos daquilo que Jesus tem nos confiado. Talvez aqui está uma outra esfera de que você pode ajudar o seu discípulo a avaliar, né, a sua vida com Deus, se ele está vivendo na luz. Ajude ele a avaliar como ele tem usado o tempo dele, como ele tem usado os recursos dele, e se isso representa toda essa mudança que ele tem tido na vida dele. Depois de talvez 1 mês, 2 meses caminhando com o discípulo, aqui está uma boa prova. Olha, o que desses meses caminhando, estudando a Bíblia, aprendendo sobre a palavra de Deus, o que mudou na forma que você administra o seu tempo? O que mudou na forma que você administra os seus recursos? O que mudou na forma que você administra os seus relacionamentos?
Você tem procurado em tudo buscar compreender a vontade de Deus para a sua vida? Como diz esse texto bíblico, aqui está um excelente crivo do que significa viver em sabedoria, que se traduzirá numa vida pura diante de Deus. Eu quero encerrar aqui esse nosso tempo juntos, trazendo para você algumas referências que são referências de outros textos bíblicos que nos ajudam a pensar sobre essa questão da pureza. E assim nós encerramos esse segundo ciclo aqui do estudo, né? Viver em união, em unidade, viver em pureza. Na nossa próxima momento juntos, eu quero te convidar a estudar viver em harmonia e, por último, viver em vitória. Viver em pureza, meus irmãos, segundo a palavra de Deus e textos complementares da palavra de Deus, ele vai nos falar aqui, por exemplo, em Salmos 24, 3 e 4. Se você tem a sua Bíblia aí contigo, abre lá nesse texto da palavra de Deus, um texto abençoado, que nós podemos refletir aqui nesse tempo final, e outros textos que você pode usar refletindo sobre a pureza. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração. Mãos limpas e um coração puro. Isso é tão importante para agradarmos a Deus e para andarmos em obediência a Ele, representando Ele nessa terra como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus. Olha lá o texto da bem-aventurança, Mateus, o capítulo 5, o versículo 8, uma das bem-aventuranças de Jesus, é uma das mais marcantes para mim, porque Jesus ele vai dar um ensinamento e dar uma promessa, né, falando: felizes os puros de coração, pois eles verão a Deus. Como a pureza de coração é algo importante. Como o apóstolo Paulo mencionou, olha, não pense que aqueles que são enganadores, não pense que aqueles que têm um coração turvo, ele vai dando alguns exemplos aqui, não pense que essas pessoas herdarão a herança de Deus. Irmãos, é importante você ter um estilo de vida que representa Jesus. Isso não é determinante na sua salvação. A gente sabe que a salvação ela vem pela graça de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10 vai nos garantir isso. Mas a continuidade, a operosidade dessa salvação, ela se traduz numa vida pura. Ela se traduz numa vida ilibada, numa vida transformada. E por último, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, é um outro texto-chave quando nós vamos pensar nessa questão da pureza, viver de forma pura, de forma santa. Bom, começando no versículo 15 até, que vai dizer assim: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Fica aqui o testemunho da palavra de Deus, fica aqui a exortação da palavra de Deus, para que nós possamos refletir essa santidade de Deus nas nossas vidas. Mas, pastor Daniel, isso é um desafio muito grande, né? Como que eu vou seguir esse exemplo de Jesus? Olha, lembre que Jesus não espera de você perfeição nesse momento da nossa jornada. Jesus sabe que nós vamos falhar, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele sabe que nós não vamos conseguir viver um dia sequer da nossa vida sem pecar, sem falhar. A nossa natureza humana, ela continua dentro da gente. Por isso que a Bíblia vai dizer, olha, lute essa luta contra a sua carne, né? Mate a desejo carnal e fortaleça o desejo espiritual, porque a Bíblia sabe dessa tensão, dessa luta. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, né, que miserável homem sou, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, esse eu faço. Então essa luta, ela está dentro de nós. Mas Deus nos chamou para a santidade. E a cada dia nós podemos viver com o coração puro, com as mãos limpas, quando nós procuramos nos entregar na presença de Deus e caminhar. E o próprio texto de 1 João, que vai dizer ali no final do capítulo 1, que se dissermos que não temos pecado, estamos mentindo, não há verdade em nós. Mas vai dizer também, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para
para perdoar os nossos pecados e para sarar das nossas injustiças. Então, o caminho, meus irmãos, para a santidade, o caminho para a santificação, fica de novo aquela dica do material do nosso pastor aqui, pastor Pascoal Piragini, é orar pedindo para que Deus nos sonde, nos quebrante, nos transforme, nos encha e nos use. Quero orar com você nesse momento, pedir a graça e a capacitação de Deus para que nós possamos viver essas lições preciosas da palavra de Deus no nosso dia. Oremos juntos. Senhor Deus, ajuda-nos a viver em pureza. Ajuda-nos a caminhar na luz do Teu Evangelho. Ajuda-nos a sermos luz, ó Deus, porque é isso que a Tua palavra nos ensina, a andarmos no amor, a andarmos na luz,